Olá, Dani, tudo bem, professora? Eu não estou te escutando. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Antônio, estarei junto com a professora Daniela, conduzindo, com o auxílio dela, claro, as apresentações nessa tarde do SEMEAD. Nesse momento, pelo que eu percebo, só há uma autora, uma das representantes de autoria sobre o racismo nas organizações, que é a Natália, não é isto? O Adriano também, ele faz parte do grupo. Ok, mas ele vai Ele entrar, também é Natália? autor. Não, Eu tô ele aqui, já está professor. aqui. Já está, né, Adriano? Obrigado, Adriano. Eu não tinha visto. Não, sem Vamos problema. passar algumas orientações, claro. É, Primeira orientação é a seguinte: vocês têm 10 minutos para apresentação. Vocês têm os slides para compartilhar? Eu posso compartilhar o vídeo, só não preparei isso agora, Pode, mas assim, ótimo. Pode ser o vídeo, não há nenhum problema. Você tá. compartilha, por gentileza, Natália. Tá, Fique deixa, é porque eu aguarde. estou num outro computador, eu só vou transferir de um para outro, mas isso é coisa Aguarde. rápida. Fique Pode deixar. tranquila. Pode compartilhar, certo? E teremos 10 minutos, né? Mas o seu vídeo, pelo que eu vi, é bem curto, bem objetivo. Sim. E depois temos uma discussão, um debate que queira participar. Acho que a professora Daniela saiu, se eu não tiver. Ela entrou agora. Acho que o áudio dela estava tendo algum problema. Tá conseguindo me ouvir, professora Daniela? Tô bem, consegui. É que quando eu entrei Pronto. outra vez eu estava mudo. Professora Daniela, muito bem-vinda a essa sessão. Obrigada, querido. Fique à vontade, a senhora é uma das moderadoras. Eu me chamo Antônio Mascarenhas, né? Estou participando como líder dessa sessão. Acredito que também a Amanda, né? Está também aqui, auxiliando. E a primeira apresentação será por Natália. Ela terá 10 minutos, mas ela vai apresentar o vídeo. E após o vídeo, podemos fazer a discussão e dando sequência a quem entrar dos demais autores dos seus respectivos projetos. Aí a gente vai dando a oportunidade aos demais que vão chegando. Mas para a gente também não perder tempo, não é isso? Mas nesse momento. Amanda é Eu uma das sou. autoras. Boa tarde, eu queria só sinalizar isso também. Sou uma Ah, das autoras, mas a gente pode seguir essa ordem para mim sem problema nenhum, como tanto faz, tanto mas que vocês você é da mesma preferirem. de Natália? Não, eu sou Do Não, da outro? seção dos detentos. Pronto, então ótimo. Então Tá você pode bom? ser a segunda, tudo bem? Perfeito, perfeito. Tá Tá ótimo. ótimo. Você pode escolher se você quer apresentar em slide ou você pode também compartilhar o vídeo que você colocou lá no YouTube. Tá Fique bem à joia. vontade. Professora Obrigada. Daniela, a senhora tem algo a falar? Fique à vontade. não, eu só queria dar as boas-vindas aí, né, para todos os autores que vão estar apresentando o trabalho. Acho que todos os trabalhos são muito interessantes, eu vou comentar conforme eles forem acontecendo. Mas eu quero começar dando parabéns para a Natália e Adriano, que estão presentes, que são autores de trabalho premiado, né? Eles foram premiados ontem na sessão de premiação. Então, só começar com esse parabenzinho aí para eles, aí vamos esperar a apresentação e daí a gente conversa, tá bom? Amanda, se por acaso o seu vídeo já estiver disponível, você pode iniciar, porque eu estou transferindo, estou só fazendo o vídeo para o outro computador que eu estou logada, pode demorar um pouco, só para não correr Pode ser atrasos, sem tá? problema, Amanda. Natália, desculpa. Pode ser sem nenhum problema. Se a Amanda desejar, ela pode ser a primeira, sem nenhum problema. Fique bem à vontade. Eu tô com a apresentação aqui, que eu acho que ela é mais, mesmo com 10 minutos, eu acho que ela é mais didática do que com o vídeo, se vocês não se importarem. Eu não sou muito familiarizada com o Zoom, mas Fique à vontade. se a Natália já tiver com tudo pronto aqui, a gente inverte, senão eu tento colocar aqui. Mas vamos lá.
Deixa eu ver, acho que eu tenho. Como é que eu faço para compartilhar? Share screen, achei. Isso, perfeito. Perfeito, perfeito. Vamos ver só se está aparecendo. Sim, Conseguem ver a tela? Acho que eu só. sim, sim, sim. Tá bom. Sim, sim. Então posso começar, professores? Antônio, professora Por Daniela. favor, por Tá, favor. joia. Então, gente, boa tarde, né? Agradeço muito por estar aqui nessa sessão e sei que as contribuições serão muito bem-vindas, né? Dou os parabéns aos autores aí do artigo do racismo nas organizações. Eu li, achei realmente muito bom também, merecido demais esse prêmio. Bom, e com relação ao nosso trabalho, né? Esse é um trabalho que é uma pesquisa que está sendo realizada e conduzida por mim, com a orientação da professora Márcia Juliana D'Angelo, da FUCAP. Eu sou pós-doutoranda na instituição. Começamos esse projeto tem alguns meses e essa é a primeira entrega, que é uma revisão sistemática de literatura. Na verdade, é uma meta-revisão, né? Então, o que originou esse trabalho? Nós fomos fazendo um levantamento, porque geralmente a literatura ela conta para a gente que a gente tem mais artigos com o olhar de organizações que empregam e detentos e ex-detentos, mas uma perspectiva muito individualizada, como se fosse apenas o fator indivíduo ou um aspecto psicológico que fizesse com que aquele detento ou detenta se tornasse um detento e futuramente um ex-detento. A gente tem uma população prisional que vem crescendo exponencialmente e a gente tem o Brasil como terceira maior população prisional do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. Então, a gente começou a olhar a literatura para tentar entender essa questão da empregabilidade de detentos e ex-detentos, mas sempre que possível por meio de um fator de um olhar mais holístico, né, que considere outros atores sociais, que não só a perspectiva do detento, do ex-detento e a perspectiva das organizações empregadoras. Então, quando a gente foi fazer uma bibliometria, a gente percebeu que a gente tinha muitas revisões sistemáticas sobre a temática detentos e ex-detentos. E elas não falavam especificamente sobre empregabilidade, mas alguns artigos tangenciavam. Então, a gente começou a tentar fazer essa revisão da revisão, que a gente chama de meta-revisão, para entender quais são os fatores restritivos, favoráveis e as barreiras de que detentos e ex-detentos enfrentam com relação à empregabilidade no horizonte dos últimos 20 anos, que a literatura aponta para a gente quais são os possíveis caminhos, e a gente se apoiou e se ancorou na teoria de adequação da pessoa ao ambiente. Então, a gente considerou, né, com o nosso referencial teórico, detentos, ex-detentos e empregabilidade, então a gente traz essa questão do estigma dual, né, o estigma de você ser, um estigma social, perdão, né, de você ser um detento e um ex-detento, e como é que a sociedade enxerga isso, a gente começou a enxergar aqui os empregos, então, em consequência de toda essa questão do que significa ser um detento e um ex-detento no mundo, né? Esse artigo ele não expressou só a realidade brasileira, são artigos internacionais, o que isso gera para a gente em termos de questões sociais. E quais são as consequências disso? Então, empregabilidade temporária, empregos que a gente chama de empregos mais operacionais, né? Dificuldade de você conseguir capacitações que não são capacitações adequadas, e aí a gente começou a tentar enxergar isso num olhar mais holístico, considerando, né, os 5 atores sociais, que são os detentos e os ex-detentos, entram como um ator social, as organizações que empregam o segundo ator, o poder público, mas aí poder público responsável por esses detentos e ex-detentos de alguma forma, as organizações não governamentais e comunidades, e que quando a gente foi para a literatura, a gente estendeu comunidades também para familiares. Então, todos esses aspectos foram levados em consideração. A gente fez o Prisma Protocol, que tem uma série de normativas e de regras e procedimentos, né? Então, a gente foi fazendo as extrações nas principais bases de dados, a Scopus, a Web of Science, a Emerald, a EBSCO, a gente foi tirando as duplicadas, a gente foi excluindo artigos que não tinham tanta relação com a temática, elegemos 57 para leitura, e quando a gente foi lendo esses
57 a gente excluiu mais alguns, porque também vimos que eles não tinham tanta relação com o que a gente queria entender aqui. Então, tinha muita questão relacionada a crime cibernético, violência no contexto do trabalho, violência doméstica e familiar, tangencia, né, pode ser um causador da prisão, né, mas da detenção, mas não era isso que a gente queria enxergar na literatura, e algumas questões de prisioneiros de guerra. A gente elegeu 30 estudos para análise, né, aqui em termos de resultados só os top 5 journals, de onde vêm esses artigos internacionais. A gente fez um mapa de clusters aqui, né, em que a gente trouxe cinco eixos temáticos, a gente, né, a gente pode conversar sobre eles aqui daqui a pouquinho. E aí a gente fez uma sugestão de discussão em agendas futuras de pesquisa, considerando o que os resultados trouxeram para a gente dentro dessa bibliometria que a gente fez lá com o apoio da ferramenta e do software R. Então a gente começou a ver que existem fatores que a gente chama de fatores ambientais, né? Então, a condição familiar de onde essa pessoa vem, a condição social dele ou dela, a relação que este detento ou detenta tem com a comunidade, o acesso ou não acesso educacional, a opinião pública sobre o que significa ser um público ou um perfil estigmatizado, as taxas de o desenvolvimento, o tipo de desenvolvimento econômico, socioeconômico do país, o que significa ser um detento no Reino Unido, o que significa ser um detento no Brasil ou na China, a opinião pública e as taxas de desemprego. E aí a gente começou a ver que isso pode gerar fatores restritivos e fatores favoráveis, mas que os próprios fatores restritivos em alguns momentos podem se tornar fatores favoráveis. Então a gente viu que, por exemplo, a severidade do crime é um fator restritivo, o tipo de penalidade, o gênero, então se é um homem, ele tem um fator mais restritivo do que se for uma mulher, um detento e uma detenta. Então tem a questão de gênero aí que influencia, a falta de emprego, se ele é mais jovem, se ele é mais velho. Então a gente tem inclusive outros estigmas, né, e outras discriminações. Por exemplo, se ele é um detento mais velho, ele tem mais dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Se ele é um detento mais jovem, ele também pode ter essa dificuldade, porque ele nunca trabalhou antes, ele já foi para prisões, detenções juvenis, e depois, né, a gente sabe o que significa quando você entra na prisão. A questão de fatores favoráveis, né? Por incrível que pareça, a literatura indicou para a gente, não vou falar todos aqui para também não me estender, mas indicou para a gente que a condição, se o detento ou ex-detento é casado ou solteiro, isso pode influenciar no estigma. Então, se ele é casado, ele tem mais chances de conseguir empregabilidade, considerando todos esses fatores aqui. E a gente trouxe também fatores negativos e positivos, considerando os 5 atores sociais. Então, como é que isso entra na questão dos detentos e dos ex-detentos? E aí a gente a gente usou e discutiu com o aspecto da teoria de adequação da pessoa ao trabalho. Com as organizações, a gente discutiu com a teoria da adequação da pessoa ao ambiente, ao supervisor, aos coordenadores. Com o setor público e as comunidades familiares, a gente discutiu com o aspecto da teoria da adequação ao grupo, e tem uma literatura de 2022 que saiu na Academy of Management Perspectives, que a gente também se apoiou nela, para falar que hoje a gente tem, no contexto das organizações não governamentais, a gente pode ter uma adaptabilidade ou uma adequação, perdão, da pessoa às características técnicas, às competências técnicas, né? E aí a gente considera que se o governo, se o poder público não está conseguindo, e as organizações empregadoras não conseguem desenvolver essas pessoas, talvez as organizações não governamentais possam ajudar a gente nisso por meio dessas instituições, para tentar fazer essa adequação, fazendo uma adequação de características, de elementos que podem ajudar essa pessoa, de fato, a dar condições que ela tenha um pouco mais de possibilidade de acessos, né? Por exemplo, tem uma literatura, tem um artigo que a gente avaliou na meta-revisão, que fala sobre como não desenvolvemos e não oferecemos capacitações, mundo, sociedade, voltadas para habilidades digitais. E o mundo, ele é digital, então essa pessoa ela já chega num subemprego porque ela não tem nem as condições de desenvolver digitalmente.
Bom, algumas conclusões, né? Esse é um primeiro estudo, né? A partir desse, a gente está escrevendo um segundo artigo agora, né? É como se fosse uma primeira parte em que a gente vai fazer agendas futuras de pesquisa e vai destrinchar um pouco melhor essas agendas e trazer para o contexto brasileiro, não só do contexto brasileiro, mas do contexto de países emergentes, porque a maioria dos artigos ele trata norte global e a gente sabe que uma população carcerária no norte global ela é muito diferente de países emergentes. Até se a gente for considerar aspecto Brasil, a gente tem diferenças. Mas é isso, essas foram algumas referências, né? Eu estou à disposição, agradeço aí, cumpri, né? Vou ficar dentro do tempo para a gente poder ter um pouco mais de tempo para o debate e vou parar minha apresentação aqui, gente. Muito obrigada. Não estamos te ouvindo, Antônia. Não. Agora foi. O fone não estava ajudando. Eu estava dizendo assim, parabenizando a colega, né, a professora Amanda, pela condução da sua apresentação, junto com os outros pesquisadores que tratam dessa temática tão importante, né, real, e nada melhor do que falar do reencontro, né, de um sentenciado com a liberdade, onde traz esperança de um novo recomeço. Eu acho que esse trabalho ele mostra essa cara, essa realidade, e isso tem sido pouco pesquisado e é necessário ter um maior número de pesquisadores sobre essa temática. Então, assim, Amanda, no meu olhar, seu trabalho está muito bom, muito bem conduzido. Assim, parabenizo a professora Daniela e demais colegas que estão aqui presentes, também estão livres para expressar o que acharam do trabalho da colega Amanda. Foi. Obrigada, Antônia. Queria fazer um comentário, realmente. Eu achei essa proposta, Amanda, de trabalho muito interessante, né? Acho que a gente fala aí de inclusão, né? Se fala tanto, mas alguns grupos a gente praticamente não fala, e o seu trabalho mostra isso. E eu tinha ficado assim, como é que eu vou dizer? Com uma gastura desse encontro de hoje, porque a gente não teve acesso ao vídeo ao trabalho, né? Então, quando você deu a proposta, eu achei assim, nossa, que interessante, né? E usar a teoria da adequação pessoa-ambiente também achei muito legal. E eu fiquei muito curiosa para ver como é que tinha sido o desenrolar do trabalho, estava com uma expectativa para a sua apresentação de hoje. E aí eu queria, assim, não sei se a gente tem uns 8 minutinhos, né, Antônio, para cada artigo, depois a gente tem um debate final, né? Saber assim, esse trabalho ele está no seu projeto de pós-doutoramento, é o seu tema que vai ter os vários desdobramentos, né? Aí eu não sei se você pode falar um pouquinho assim para a gente, o que mais te surpreendeu assim nessa de ter encontrado, né? E eu fiquei curiosa quais seriam esses fatores facilitadores, porque os fatores restritivos a gente imagina, né? Agora, os facilitadores, eu fiquei assim, quais seriam? Não sei se você pode comentar um pouquinho para a gente. E parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Não, posso sim, com certeza. Bom, esse trabalho, eu sou professora lá na FUCAP, né? Então, fiz mestrado lá, fiz doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo e depois voltei. Mas a professora Márcia Juliana, ela estava com essa pesquisa já sendo conduzida há algum tempo, ela estava um pouco parada, e aí quando veio essa possibilidade, abrir um edital, ela falou, ó, eu pesquiso gestão da diversidade, mas uma perspectiva mais de gestão de mulheres, então quando eu li os artigos eu fiquei muito encantada, inclusive com todos, né? Sei que todo mundo vai apresentar daqui a pouquinho. Me conectei muito com essa sessão. Mas ela falou: olha, já que você pesquisa gestão da diversidade, você não quer trabalhar essa questão dos detentos, dos ex-detentos, porque, querendo ou não, também é uma perspectiva de diversidade, né, como você muito bem falou, professora Daniela, e que a gente não explora tanto. Então, a gente esquece que pessoas mais velhas, elas são diversidade, a gente esquece que refugiados, eles são diversidade, imigrantes são diversidade, e a gente tenta a essencializar num pacotão e mesmo as essencializações, a gente ainda tem muita dificuldade de acesso, né? Estão aí os outros artigos que vão ajudar a gente nessa complementação.
E aí, coisas que me surpreenderam, algumas questões que me surpreenderam, primeiro foi a quantidade de artigos do eixo. Eu imaginei que a gente já fosse ter norte global, e ok, nos artigos A1, mas me surpreendeu muito a quantidade de artigos só dos Estados Unidos e do Reino Unido. Muito artigo dos Estados Unidos, muito artigo segmentando por região, por estado, muito artigo do Reino Unido, e eu falava, gente, mas como assim, né? População carcerária do Reino Unido, eu fui olhar o Reino Unido, acho que está em 27º naquele World Prison Population, e a gente tem muito artigo de realidade do Reino Unido. Então, essa foi uma das questões que eu tive, muito artigo, muito pouquíssima coisa na administração, né? Então, esse é um desafio que a gente também está trazendo. O que que tem na administração nessas diversas perspectivas? Tem muita coisa na psicologia, muito artigo na medicina, muito artigo voltado para questões de psiquiatria, e aí esses colocando dentro da perspectiva do indivíduo. O que que leva uma pessoa a cometer um crime? Por que que ele cometeu? E aí desvinculando um pouco desse olhar holístico, né? Essa ideia não é minha, né? Eu estou conduzindo com a professora Márcia, mas esse incômodo de olhar o todo, ele é muito dela, como ela pesquisa ESG. Então, esse incômodo já estava muito e eu acabei entrando para ajudar com a diversidade. Fatores favoráveis, aí, né, só para não estender aqui a minha fala, o que a literatura trouxe para a gente, né, que um dos fatores favoráveis são os programas de reintegração. Então, quando o poder público, quando os governos, né, eles têm programas de reintegração, isso pode se tornar um fator favorável à reinserção e à empregabilidade, porque aí você consegue tentar fazer uma adequação dessas pessoas, mas assim, é um fator favorável, né, não é uma garantia de empregabilidade. Idade, quando é um detento ou um ex-detento mais jovem, eles acham que consideram por meio da literatura que há mais possibilidade de fazer com que essa pessoa seja incluída, que ela seja moldada, que foi uma coisa que me surpreendeu, porque esse de senso comum, né, uma análise de percepção do que a gente vê, é muito de, não tem mais jeito, já começou errado, e não sei o quê. E a literatura fala, não, essas pessoas, quando elas têm oportunidades, elas conseguem, ainda têm uma chance. Quando são mulheres têm mais chance de se reintegrar, né, porque eles consideram que as mulheres, e aí é uma coisa que a gente está trazendo agora para a realidade brasileira, nesses próximos estudos, de entender qual que é a população carcerária feminina dos países emergentes, porque a literatura não fala, sempre fala, sugerimos estudar mulheres detentas e ex-detentos, mas não tem muita literatura, né, geralmente, a gente precisa entender, e os artigos estão mostrando para a gente que essa população está crescendo também. Incentivos financeiros, então tem países, por exemplo, no Reino Unido e na Austrália, que eles dão incentivos financeiros para ajudar essa pessoa depois que ela sai da prisão. A gente tem, acho que isso aqui no Brasil também, mas é um valor que geralmente acho que é atribuído à família, enquanto essa pessoa tá presa, né? As políticas de contratação das empresas, então empresas que já têm esse olhar, né? Aqui no Brasil a gente tem o selo social, então empresas que têm o selo social, e aí elas já sabem que elas têm incentivos fiscais quando contratam detentos e ex-detentos, então aqui no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, né? A gente já viu algumas questões, mas acho que São Paulo tem, alguns estados do Sul também. E o nível educacional, então quanto maior o nível educacional, mais chances as pessoas têm também. Só que aí vem a história dos fatores ambientais. Quantas pessoas têm um nível educacional alto em termos de população carcerária, mundo e Brasil também, né, e outros países. Mas acho que foi isso, né? Espero ter respondido aí, também estou à disposição. Não respondeu sim, obrigada. Obrigada, professora, pela condução da apresentação do seu trabalho. Mais alguém gostaria de contribuir neste trabalho apresentado pela colega? Caso não haja, nós daremos a segunda sessão na apresentação da Natália, correto, Natália? Onde ela vai apresentar o vídeo, não é isso? Do trabalho Isso, dela. isso. Vamos aguardá-la. Pode compartilhar, por gentileza. Tá ok, eu vou compartilhar então a tela.
O som não está saindo, é isso? Ou é só para mim? Não, para mim também não. Não está saindo o som? Peraí, É, eu também não desculpa. ouço. Fique Então, é porque tranquila, Natália, vai provável, dar tudo certo. tá? Não, Tranquilo. provavelmente eu tô com o fone, né? Óbvio. Peraí, deixa eu só Certo, fique tranquila. tirar um pouquinho. Eu não sei como é que vai ficar a qualidade do som, tá? Por causa do som ambiente, mas deixa eu tirar um pouquinho. Compartilhar. Sim, né? Se você puder compartilhar o seu. Racismo na... Todo mundo caiu, é isso? Eu acho que caiu, professora. É, se você puder compartilhar o seu, Antônio, acho que fica mais fácil, né? Porque Sim, sim. continua sem som, não é isso? É, continua sem som, sim. Bom, eu posso apresentar, não tem problema nenhum, não. Antônio, continua sem som. Não sei se você está ouvindo a gente.
Pois não, professora? A senhora tinha falado. Não, porque estava sem som, eu não sabia se você estava ouvindo a gente. Eu estava ouvindo o vídeo. Pois é, tá sem som para gente. Tem, Então, tem alguma maneira de colocar o vídeo diferente que os líderes têm acesso? Porque na outra sessão que eu coloquei, que eu participei, os líderes colocavam os vídeos na sequência e entrava, não tinha problema. Não sei se. é isso. Eu compartilhei pela tela, mas o volume meu está em 100%. O áudio, entendeu? Entendi. Natália, eu acredito que boa parte dos presentes ouviram, acredito que sim. Mas se você quiser relatar, se você quiser falar, entendeu? Até porque você tem propriedade sobre o seu trabalho, você fica muito bem à vontade, entendeu? Não, então, o que que eu pensei? Da gente fazer uma apresentação do que está no vídeo mesmo, tá? E, assim, mas aí não vai ter tela, né? Do tipo, eu acho que não vai ficar Mas legal. fale um pouco dessa sua experiência sobre esse trabalho, né? Como foi a Sim. condução Emergente acabou tendo um interesse de fazer essa pesquisa com a questão do racismo nas organizações. E quando a gente se deparou, né, começamos a levantar artigos, né, primeiro a gente focou na questão Brasil, e quando a gente começou a levantar os textos, a gente entendeu que o racismo por uma forma mais ampla, né? Não só na questão de etnia, mas também na questão da mulher, na questão de imigrantes, na questão é, da diversidade como um todo. Enfim, na introdução, a gente abordou elementos, né, como racismo estrutural, que leva também ao racismo institucional, a divisão racial do trabalho, né, a questão de super tranquila. São coisas da tecnologia. da tecnologia. Não, sem problema. Super tranquilo. Então, na introdução, a gente trouxe, né, elementos da divisão racial do trabalho, da questão do racismo institucional, né, para poder contextualizar todo assim, o referencial que a gente tinha levantado. Enfim, né, fizemos algumas restrições não, né? O levantamento desses artigos, mediante as fins. Aí agora eu não vou lembrando as palavras-chave, né? Mas, enfim, fizemos o levantamento e, no final, chegamos a 22 artigos, né? E dentro da análise desses artigos, chegamos a 6 categorias, tá? Ah, deixa eu só entrar aqui para eu poder me basear aqui e não falar nada de. Vamos lá. A primeira categoria foi a questão do racismo institucional, né? A segunda categoria, o sofrimento psíquico. A terceira categoria, o trabalho doméstico. A quarta, racismo no trabalho, mulher negra e imigrantes, né? Dentro dessas categorias, a gente acabou fazendo uma análise e discussão dos resultados que entrou na seguinte questão. O racismo institucional, abordando mecanismos e práticas, né, pelas quais o racismo é reproduzido dentro das organizações e das relações de trabalho.
instituições que reproduzem, ou mesmo que indiretamente, as desvantagens e os privilégios a partir do marcador racial. No sofrimento psíquico, o racismo se manifestando em relações sociais dos grupos, né, de trabalho, produzindo sofrimento àqueles que não conseguem estar dentro do grupo hegemônico, uma manipulação de por meios psicológicos, geralmente é, de quando o indivíduo, né, é questionado, enfim, e chegando ao assédio moral, essa questão do sofrimento psíquico. O trabalho doméstico, que é uma discussão da raça como forma de dominação e poder, né, que mesmo após a independência das colônias, né, está presente no trabalho. O racismo e trabalho, né, essa categoria, é a divisão, a gente focou, né, na análise e discussão, na divisão racial do trabalho como ordenamento importância do debate para o entendimento do combate dessas desigualdades, né? E a última categoria, que a questão dos imigrantes, foi a discriminação sofrida por negros africanos decorrente da identidade racial, né? Somada à identidade cultural, que dificilmente é entendida dentro das organizações, né? Então, essas 6 categorias elas foram levantadas, foram discutidas e analisadas. E as considerações finais, né? Contribuições práticas, que é uma reflexão das práticas excludentes que acontece no espelhamento das organizações que vêm da sociedade, né? Baseado em raça, gênero e etnia, possibilitando a criação de políticas e práticas para o enfrentamento do racismo. Tá? As contribuições teóricas, que é o levantamento dos principais temas relacionados ao racismo nas organizações, contribuindo para um melhor entendimento, né, e compreensão dessa prática e seus desdobramentos. Pronto, normal, Pronto. fique tranquilo. Eu estou conduzindo aqui o pessoal ficar tranquilo. Tá bom. E assim, a agenda de pesquisa é justamente para trazer um aprofundamento nessa temática. Tá? E no final a gente trouxe algumas referências bibliográficas que constam na apresentação, tá? E que foram também utilizadas, obviamente, no artigo. Tá? Eu agradeço, desculpa a internet nessa Fique tranquila, instabilidade. Natália. Parabéns, né, pelo seu trabalho, pelos colaboradores que fizeram parte desse trabalho junto com você. Então, assim, é tão Sim. importante trazer ainda essa temática, apesar que já estamos há tanto tempo ouvindo, falando de discriminação racial, discriminação no mercado de trabalho, e o quanto é importante trazer para esse tipo de seminário ainda essa temática que afeta tantas pessoas em nosso país, né? E também em outros países. Então, assim, o que você traz é de grande valia para a discussão nessa tarde. A professora Daniela, os demais colegas que estão presentes também podem contribuir com o trabalho da colega Natália. Fiquem à vontade. Obrigada, Antônio. Parabéns, Natália, pela apresentação de surpresa, né? Você fez um vídeo tão direitinho, todo bonitinho, colocou lá no site, aí problemas técnicos aqui na hora, mas tudo bem, você apresentou muito bem. Assim, eu não tenho muito que cutucar do trabalho, né? Não tenho dúvida, porque afinal de contas a gente meio que seguiu junto, mas eu queria ouvir de você, da Adriana, Marcela, aqui, né? Todo mundo presente ali unido. O que surpreendeu vocês, o que chamou a atenção, né? Que vocês se debruçaram para fazer uma revisão sobre racismo e aí vocês foram
encontrando talvez coisas um pouquinho diferentes do que vocês imaginavam, né? Então, o que surpreendeu vocês? O que vocês destacariam, né? É, de resultado aí do trabalho? Assim, um ponto muito importante que chamou nossa atenção foi a questão da dificuldade de encontrar artigos dentro da área de estudos organizacionais ou dentro da área da administração. Então, a gente teve que abrir, né, na questão de artigos de serviço social, a gente encontrou, né, na área de psicologia, enfim, e é uma barreira que a gente vem encontrando. Eu, na minha pesquisa também, para falar sobre a barreira da mulher negra hoje no mercado de trabalho, na questão da liderança, eu também enfrento essa dificuldade de como conseguir material, né, pesquisas dentro da área de administração. Então, a gente tem que fazer sempre um recorte, uma costura com outras áreas para poder chegar, né, em algum ponto em comum. Enfim, acho que foi uma surpresa, né, porque assim, é um ponto tão importante que acaba não sendo discutido, ou está começando a ser discutido, né, na questão da administração. Se a Adriana e Marcela querem comentar alguma coisa. Sim, uma coisa que também chamou nossa atenção foi que a gente encontrou muitos estudos sempre na perspectiva da pessoa que sofre, né, o racismo, e muito pouco do ponto de vista das organizações. A gente percebe que as organizações têm, sim, investido em políticas para terem de diversidade, porém, o que a gente percebe é que as pessoas que chegam nessas organizações, embora consigam entrar, muitas vezes, lá dentro o ambiente não é favorável para elas. Então, elas acabam sofrendo preconceito por parte dos colegas de trabalho, isso causa sofrimento psíquico, enfim, as pessoas entram, assim como nas universidades também, existe uma política para ingressar, mas o ambiente ainda não é favorável para essas pessoas, porque as organizações refletem o que acontece na sociedade, né? Então, por mais que existam políticas, as pessoas que se beneficiam dessas políticas ainda sofrem discriminação e acaba sendo, muitas vezes, elas próprias desistem do trabalho, saem, porque aquele ambiente não foi acolhedor. Só complementando, assim, na minha visão, essa multiplicidade de visão, né, da psicologia, da sociologia, do serviço social, eles não necessariamente são ruins. Assim, eu achei muito interessante ter essas diversas temáticas e a administração também está abordando essas diversas temáticas. Assim, mas realmente, assim, a gente esperava mais em termos de debate nas organizações, né? Acho que em termos de organizações ainda é muito pouco debatido o racismo. E essa foi a nossa surpresa, assim. Tá ótimo, obrigada, querido. Antônio e Daniela, eu gostaria de fazer uma consideração. Por favor. Por mim, claro. Boa tarde a todas e Boa todos. Eu sou a tarde. Elaine, eu sou doutoranda do programa de administração da Unigran Rio, mas eu sou cria do PPGAD da UF, eu fiz mestrado aí também, então eu tenho um carinho gigante pelo programa, então quero parabenizar vocês pela pesquisa, a professora, né, que incentivou e motivou, e porque realmente, gente, eu pesquiso agora, né, gênero, e a gente percebe que nós que trabalhamos com esses temas, né, que não estão no mainstream, é realmente uma colcha de costura. A gente precisa realmente acessar outras ciências, né, outros saberes para a gente poder trazer aqui para as organizar vocês pelo TAG, né, porque a gente precisa ser corajoso para poder lidar com essas questões também. E uma consideração que eu venho trazer, né, diante do que vocês estudaram, em que vocês constataram muito essa questão do racismo, né? E dessa reflexão, desse reflexo, na verdade, né? Do racismo que a gente vive na nossa sociedade, sendo reproduzido nas organizações que são meios sociais também.
E um colega também do mestrado aqui na Unigran Rio, ele está querendo pesquisar, ele comentou com a gente que estava querendo pesquisar os negros no topo, né? Os negros que têm alguma já passaram, né, por essas questões e estão em cargos de liderança ou em posições de prestígio. E uma reflexão que a gente trouxe para ele, né, que eu compartilho aqui com vocês, até diante do que vocês trouxeram no artigo, é que preço esse negro pagou para estar nesta posição, né? Diante de todo esse texto de racismo, diante de todas essas questões, e aí eu trago um pouco para as pesquisas de gênero, né? As mulheres, para poder ascenderem nas posições de cargo, elas precisam reproduzir padrões masculinos, para que elas possam ser validadas, né? E para que elas possam seguir essa carreira, né? E eu imagino, e a gente provocou ele nesse sentido, que vocês trazem, né? Refletem um pouco dessa dificuldade de chegar lá, é justamente que esse negro também vai precisar reproduzir padrões de branco, né, para que ele possa chegar. E aí o sofrimento psicológico, né, que vocês trazem é muito, acho que muito fruto dessa de tentar chegar lá e ser impedido por conta do racismo. Então, eu só queria fazer esse comentário, mandar um abraço para o pessoal do PGE e parabéns pelo artigo, gente. Sim, Obrigado. Por favor. não, realmente a questão, quando a gente aborda o tema do sofrimento psíquico, né, os artigos eles expressam bem como a organização ela reproduz essa violência simbólica, né, e que acaba causando sofrimento à, à população negra, à população discriminada, e que de vez em quando deteriora para o assédio moral, assim. E o assédio moral acaba muitas vezes sendo banalizado como um abuso de poder, mas o que vemos nos estudos é que o assédio moral ele é baseado aí no racismo e em reprodução de outras estruturas discriminatórias na sociedade. Não é uma questão apenas de abuso de poder, não é uma questão apenas subjetiva. Obrigado, Adriano, pelas suas considerações. Obrigado, Elaine, também, pelas suas contribuições na fala do trabalho da colega. E nesse momento eu convido a Elaine, né, para que ela possa apresentar o seu trabalho e aí após a gente vai fazer as devidas considerações. Por favor, Elaine, fique à vontade. Perfeito. Vamos todos ficar aqui na torcida que a minha internet também colabora Tá certo. com as energias positivas. Eu vou, como não rolou muito, né, a questão do vídeo, eu vou trazer a minha apresentação, que eu acho que vai ficar um pouco melhor Por para a favor. gente, tá? Vamos ver se. Bom, deixa eu colocar aqui para apresentar. Vocês conseguem ver a apresentação certinho? Ainda não. Não chegou aí, Agora, não? Agora agora foi. sim. Agora Ah, chegou. ótimo. É porque eu estou em Duque de Caxias, demora a chegar um pouquinho, né? Tô longe. Bom, deixa eu colocar aqui em modo de apresentação, que fica mais fácil. Bom, como eu já me apresentei, né? Sou doutoranda do programa de pós-graduação. A professora Rejane Prevot é a minha orientadora, né? Uma pessoa fantástica, cientista social, né? Super engajada com essas questões de gênero de minorias e relações de trabalho. Bom, o tema que eu trago hoje, né, são organizações de violência doméstica, reflexões a partir das teorias de violência de gênero e de sexual do trabalho. Esse trabalho, ele é fruto de reflexões que eu fiz junto com a professora Rejane a partir do referencial teórico da minha tese, né? Eu já qualifiquei, então a partir dessas pesquisas teóricas, eu já refleti algumas questões que eu achei importante de trazer em formato de um ensaio teórico mesmo, né? Porque a gente já sabe que tem algumas fragilidades, mas eu estou aqui justamente para a gente poder compartilhar isso. Qual é a questão, né? Qual é o contexto que eu quero trazer com relação a isso, né? A violência contra a mulher é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma questão de saúde pública, né? De proporções pandêmicas. Não é novidade, a gente sabe que no contexto brasileiro a gente tem um país extremamente misógino, né? Nós ocupamos o 5º lugar no ranking de países que mais matam mulheres no mundo, simplesmente pelo fato de serem mulheres.
E muitas das vezes se acredita que o empoderamento econômico, o fato da mulher estar no mercado de trabalho, seria um meio pelo qual ela conseguisse essa emancipação do ciclo de violência doméstica, ou seja, do ciclo de violência de gênero, que é algo que a gente vai discutir aqui. Né? Só que não é assim que acontece. As pesquisas indicam que muitas das vezes o empoderamento econômico potencializa, né, essa situação de violência. E as mulheres trabalhadoras, elas sofrem impactos significativos dessa violência de gênero e dessa violência doméstica também, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Assim como com racismo, né, como a Natália trouxe, as organizações elas não têm nenhum aparato, né, de apoio, de acolhimento. Pouquíssimas são aquelas que têm algum acolhimento para as questões de violência doméstica, que é um tipo de violência de gênero que acontece no seio familiar, e eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, qual é o objetivo desse ensaio? É aprofundar as reflexões, né, sobre essa relação entre as organizações e a violência doméstica, que é o meu principal foco de pesquisa. Para aprofundar isso, eu trouxe duas proposições. As organizações são espaços que reproduzem a violência de gênero, né? E as organizações, enquanto espaços hostis a essas mulheres, vão favorecer a perpetuação da violência doméstica. Com relação ao referencial teórico, né, o arcabouço teórico, a gente definiu o que é violência de gênero, então é praticada contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher ou ser do sexo feminino, né, para ter uma questão maior aí de diversidade, que é amparado, né, pelo nossa cultura patriarcal. E a violência doméstica, ela é um tipo de violência de gênero, só que ela vai se diferenciar no sentido de que essa violência doméstica ela é praticada no seio familiar, por parceiro íntimo, né, dessa mulher, e ela pode ser caracterizada não somente pela violência física, ela também pode ser caracterizada pela violência sexual, pela violência psicológica e pela violência patrimonial ou dano moral. Trazendo essa questão para dentro das organizações, esse contexto patriarcal vai também se refletir no mercado de trabalho, a partir da divisão sexual do trabalho. Então, dentro dessas organizações, a gente vai ter uma hierarquização também, onde os homens vão ocupar posições de prestígio e as mulheres vão ficar em posições mais subalternas, né, subalternizadas. E isso também é um fator que reflete uma questão social e que vulnerabiliza essa mulher dentro dessas organizações a sofrerem violência de gênero e bem a questão da violência doméstica. E organizações, espaços que reproduzem violência de gênero, né, para as mulheres que estão aqui, acho que não é difícil a gente pensar, né, ou testemunhar isso, infelizmente, mas eu trouxe aqui um dado da pesquisa, de uma pesquisa, né, do Instituto Locomotiva e do Instituto Pagu, onde trazem diversas situações, sejam de importunação sexual, de menosprezo de função, né, de capacidade intelectual, assédio moral, assédio sexual. Então, assim, foram colocadas diversas situações e 76% das trabalhadoras informaram pelo menos uma situação. Ou seja, é um percentual muito significativo, né, de mulheres reforçando que as nossas organizações reproduzem essa cultura patriarcal de violência contra as mulheres. E num segundo momento, né, a partir já considerando que essas organizações são espaços hostis às mulheres, a gente aprofunda essa discussão no sentido de que elas também vão potencializar a violência doméstica. Mas, Elaine, por que a violência doméstica, né? Porque é uma violência que a mulher sofre, é uma violência que impacta o seu rendimento, é uma violência que vai gerar consequências emocionais, mas que dentro da nossa cultura ela é considerada de foro íntimo, de foro individual. Em briga de marido e mulher, ninguém mete colher, né? E as organizações acabam potencializando isso a partir do momento que elas não oferecem um suporte, né? E aí, dentro desse aprofundamento, eu trago uma questão institucional, né? Então, as polícias militares,
apesar da Lei Maria da Penha, apesar de ainda ter um aparato, já ter um aparato, né, é, institucional bom para esse acolhimento, mas ainda existe muita misoginia nesse sentido. Então, é, muitos casos não são nem registrados, né? Elas não são nem consideradas vítimas, tem todo um constrangimento. Além disso, tem um espaço de perpetuação da violência, porque é um espaço que a mulher frequenta todos os dias, todos os horários. Então, o agressor conhece a rotina e muitas das vezes ele vai ao ambiente de trabalho para agredir essa mulher, para poder menosprezá-la e expor, né? E eu trago um caso, né, de uma mulher que sofreu violência doméstica. Ela trabalhava no mesmo ambiente que o agressor e ela foi demitida depois de ter informado ao RH que o seu agressor havia a violentado. Ele continuou no emprego e ela foi demitida porque ela representava ali um problema para a organização. E uma questão, para finalizar, né, esse aprofundamento que a gente faz, é também o nosso despreparo enquanto sociedade para lidar com a questão da violência doméstica. Numa pesquisa, né, desse mesmo instituto, 62% dos entrevistados disseram que se sentem desconfortáveis quando alguém comenta que sofreu violência doméstica ou que, né, passou por essa situação. Ou seja, a gente ainda não está preparado para meter a colher efetivamente. Imagina as organizações. Então, como considerações finais, né, a gente tem a nossa cultura patriarcal, né, que vai estabelecer essa hierarquia entre homens e mulheres. Essas organizações vão reproduzir essa cultura no seu dia a dia e vão revitimizar essa mulher no sentido de que ela vai sofrer violência dentro do trabalho e ela não vai ter amparo para a violência que ela sofra fora do trabalho. As organizações, né, a omissão, né, e a inércia das empresas, né, elas configuram, em certa medida, mais um ato de violência contra essas mulheres, né, configurando essa violência estrutural que é sofrida por elas. E uma perspectiva que a gente traz é o ESG como uma ferramenta potencial para aprimorar a atuação dessas empresas diante da violência doméstica, considerando o pilar social do ESG e principalmente que ele traz premissas, né, voltadas para direitos humanos, voltadas para a segurança do trabalhador. Então, a gente coloca também essa perspectiva. Com pesquisas futuras, né, considerando que é um campo pouco explorado também pela administração, né, existem discussões no serviço social, saúde pública, mas na administração é pouco discutido. A gente tem uma sugestão de uma gama, né, seja a posição das organizações diante dessa violência, do patriarcado, o que essas mulheres gostariam, né, como políticas dentro das organizações para que elas se sentissem mais amparadas. Enfim, tem aí uma gama de possibilidades. Que bom para a gente, né? E essas são algumas referências que foram usadas no estudo e eu agradeço aqui o espaço e fico à disposição. Parabéns, Elaine, pela condução do seu trabalho, muito bom, bem esclarecido. Ainda é uma temática que traz ainda uma discussão profunda sobre esse tema, que nem deve existir, né? No sentido de atingir, né, o sexo feminino, a mulher, a sua integridade, a sua personalidade. E quando falamos em violência contra a mulher, pensamos apenas em agressões físicas, mas há também marcas que deixam, há marcas que ficam traumas e pro resto da vida daquela pessoa talvez olhe para o outro ser humano e não acredite mais. Então, assim, esse tema é muito bom, muito bom. É um tema recorrente, ou seja, sempre nos seminários, né? Pessoas trazem essas discussões e você traz mais ainda um olhar diferente, mas que a temática ainda é a mesma. Mas é importante trazer, sim, é importante. A gente sabe que recentemente, no ano passado, um procurador, na verdade, dois procuradores, foi uma repercussão muito nacional, onde ele, sendo procurador e ela também procuradora, ele atingiu de forma muito violenta a procuradora Gabriela Samadello. Está aí nas redes sociais, nas notícias. Então você vê que ele que defende a lei, ele que entende o que é direito, não cumpriu o papel do direito, de defender o ser humano e agredir a colega
por uma questão muito pequena, que não precisa aqui entrar em detalhes. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação e agora estendo para os colegas, para a professora Daniela, como moderadora, na condução do debate. Fique à vontade, professora. Obrigada, Antônio. Queria começar parabenizando a Elaine, né, pelo ótimo artigo, ensaio teórico muito bom, pela ótima apresentação. E até antes de eu fazer umas considerações, eu queria que você falou que você tem um carinho pela UF, né, que você começou, né, essa carreira acadêmica lá, e eu tenho um carinho enorme pela Unigran Rio, porque eu comecei minha carreira acadêmica na Unigran Rio. Ah, Na que verdade, coincidência boa! eu comecei a dar aula na Unigran Rio, tipo, 20 anos atrás. Depois é que me decidi pelo doutorado e tal. Na verdade, eu saí da Unigran Rio para fazer o doutorado. E tenho muito carinho, acho essa orientadora, assim, adoro ela de paixão, acho ela, assim, um ícone, uma musa, Bom, adoro ela. é Acho mesmo, que está é muito bem mesmo. cercada lá. Obrigada. Então, aí quando eu vi o seu trabalho, né, assim, primeiro quando eu vi, já pelo título, eu falei assim, nossa, que legal, falar de violência doméstica, porque a gente fala de questões de gênero, quer dizer, violência doméstica está diretamente ligado, mas na administração a gente não fala de violência doméstica, né? A gente não vê na nossa área. Então, acho que faz eco aí com o que a Amanda colocou no artigo dela, né, com o que Natália, Adriana e Marcela colocaram. A gente tem assuntos que a gente deveria falar muito mais na administração e a gente não fala. Então, eu achei, primeiro, só pelo título, eu já tinha achado muito interessante você trazer esse tema para dentro das organizações. E aí, assim, quando eu comecei a ler o seu ensaio e vi que eu acho que foi uma grande sacada, né? Porque, assim, que a organização reproduz a violência de gênero, eu acho que nunca é muito falar, a gente tem que falar e pontuar que é a sua proposição 1, né? Então, eu achei, assim, perfeito. Mas a sua proposição 2, quando eu li, eu falei assim, caramba, né? A gente realmente dá uma chacoalhada, né? Que a organização hostil ela favorece a perpetuação da violência doméstica, que eu não tinha parado para pensar, refletir nesse ponto, então eu achei assim vou dizer que é uma proposição muito feliz, na verdade, né? Nas Entendo. conexões que ela faz, né? Porque o Sim, assunto é muito sim. triste, mas eu achei assim, muito interessante e acho que a escolha de vocês, né, de começar a aprofundar esse tema pelo ensaio teórico é uma escolha muito acertada. Eu acho que você falou assim, a gente está aqui para aperfeiçoar, eu acho que você costura muito bem as suas proposições, né? E aí cria na gente aquela expectativa de assim, nossa, quando vai ser o próximo trabalho, né? Como é que ela vai costurar mais vai mostrar para a gente essas hostilidades da organização efetivamente favorecendo essa violência doméstica. Acho que você deu esse gostinho assim, de quero mais da sua pesquisa, quase que marqueteiro, assim, sabe? De lançamento que você cria aquele Eu interesse. dei um teaser, né? Eu joguei um teaser e saí Não, correndo. mas assim, não menosprezando, acho que o ensaio teórico está Claro, muito claro, interessante, né? claro. E eu achei essa sacada de vocês, assim, né? A proposição 2 muito interessante mesmo. Eu acho muito original, e acho que vai dar um trabalho de costura enorme, porque você vai ter que pegar material de muitas outras áreas que não é organizações, né? Não é administração, e vai ter que dar o seu jeito de costurar e trazer isso para organizações. Então, eu queria te parabenizar. E você já tem assim algum spoiler para dar para a gente de como vai ser esse desdobramento, assim, só para não depois deixar os outros falarem. Se você tiver aí puder dar um spoiler para a gente assim de um desdobramento. Então, assim, professora Daniela, eu tenho, né? Porque assim, agora eu já estou na pesquisa de campo, né? Então, na pesquisa de campo, a gente optou por ouvir mulheres em situação de violência doméstica que tenham sido trabalhadoras, né? Tenham trabalhado naquele período, e também de ouvir gestores de RH para poder entender justamente isso, né? No que essa organização contribui, né? Para além, obviamente, de já ser uma organização omissa, né? Mas, por exemplo, na pesquisa, né, até um artigo meu e da Rejane, a gente traz um estudo que a gente fez com mulheres domésticas e que participavam de um grupo no Facebook de apoio às vítimas. Então, assim, como é que as organizações não contribuíam, né? Demitindo, demitindo essas mulheres. Essas mulheres não ficam nas empresas.
simplesmente elas não ficam, né? Mas, para além de a falta de um olhar sobre essas mulheres em si também já configura uma violência, né? Eu estava com um gestor ontem fazendo uma entrevista e aí ele falou assim, olha, a gente tem um canal de ética aqui, né? E realmente, assim, se uma mulher me acionar o canal de ética relatando uma questão doméstica, a gente não vai saber o que fazer, porque é uma questão doméstica, né? Se fosse uma questão entre dois empregados, a gente teria uma questão. Então, é só uma situação da demissão em si, né? Não são questões só mais objetivas, mas essa questão de não ação, ela é a que mais potencializa, porque essa mulher não se sente acolhida, ela vai esconder o máximo que ela puder, então assim, ela vai ser revitimizada, é, mais uma vez, né, sendo redundante, justamente porque ela não tem a organização, a rede de apoio. Ela tem medo justamente de ser demitida, de ser punida, e, claro, do julgamento social, principalmente em torno dessa questão. Tá ótimo, obrigada. Mais alguém gostaria de contribuir, compartilhando, né, sugerindo ao trabalho apresentado pela Elaine? Não havendo, né, professora Dani, ela gostaria de falar mais alguma coisa? De antemão, eu agradeço, né, pela sua participação, professora, pela Obrigada, querida. condução do trabalho. Foi muito bom esse trabalho à tarde. Agradeço aos presentes, né, pela condução, pela apresentação. Parabenizo cada um pelo esforço, dedicação, que eu sei que, por outro lado, eu também sou pesquisador, eu sei como tem. Nós debruçamos, né, às vezes perdemos noite para apresentar um trabalho para a sociedade, né, porque nós fazemos parte de uma sociedade que hoje é tão exigente, e é mostrar a cara desses trabalhos é justamente trazer respostas que tanto às vezes a gente se questiona. Então, professores, professoras, Tá. muito obrigado pelas apresentações, pela condução. E aí no chat eu coloquei para que vocês avaliem o trabalho meu e da professora Daniela, certo? Antônio, a gente podia ver se algum dos autores querem trocar perguntas entre si, algum comentário. Sim, Depois de cada trabalho você dê um tempinho, né? Mas sim, agora que sim, todo sim. mundo já falou, não sei se alguém quer fazer alguma É aberto referência esse cruzada, momento, alguma né? reflexão. Sim, sim, sim. Está aberto. Só duas pessoas não apresentaram o trabalho, que eu já coloquei no chat. A pesquisadora Stephanie Martins e a Cristiana Trindade. São as duas que não apresentaram, né? Nosso papel é questionar se elas estão, para que as senhoras também tenham a oportunidade de apresentar seus trabalhos. Como não estão, já foi É, sinalizado lá na avaliação. é uma pena, né? Porque era um trabalho bem Com interessante certeza, também. com A professora certeza. Cristiana trabalha com a questão do sucesso, que é uma perspectiva bem original também, bem dela. Eu estava Sim, também sim, ansiosa para a apresentação delas aqui, é uma pena. é verdade. Mais alguém gostaria de compartilhar, falar? Fiquem à vontade. É o seu momento, né, professora? Então, a gente está assim, fechando o SEMEAD, né? Assim, a última Sim. sessão do último A última horário do sessão é dia nossa. é Sessão uma da tarde, saideira, como diz o pessoal. é uma sessão da tarde, mas eu acho assim que foi um encontro muito feliz desses trabalhos, né? Sim, A gente vê sim. como a gente está falando assim de minorias, violências e tal, e como que são coisas diferentes e está tudo na panela da violência Mesmo ali, né? pacote. Mesmo pacote de violência doméstica, a integração do presidiário, talvez eu quisesse fazer um comentário que eu falei um pouquinho naquela hora. Eu fiquei muito tocada, Amanda, com a coisa que você colocou, né, da possibilidade de reintegração do ex-presidiário e como tudo leva a gente a crer que é uma coisa individual, né, o êxito dele ou não. E você coloca ali, mesmo no comecinho do seu trabalho, que um dos fatores mais importantes é a questão de uma estabilidade, de um emprego, né? Como a oportunidade faz diferença, e aí, na verdade, a gente joga tudo na conta da quase que meritocracia ali, né? Se ele der o jeito dele, quem quer dar um jeito, como você lá mostra que é como a oportunidade faz diferença. Então, achei bem legal isso ali,
Acho que é um dos pontos também que vão fazer diferença no trabalho. Então, acho que assim, a gente está assim, falando de temas, sofrimentos, né, minorias e tal, mas que tem lá os pontos em comum ali. Eu achei interessante, acho que essa sessão foi um ponto muito feliz aí de um pouquinho de coisas tristes, né? Mas de Mas é pontos E a gente tem que necessário, né, complementar professora? muito, né? Se faz necessário trazer essas temáticas, porque tem gente que acha que é desconhecido. Olha o caso é, do procurador. Ele tomou para si a violência contra uma colega de trabalho, violência contra a mulher, e aí você vê que repercute. Como é que alguém que tem um nível de educação toma por decisão partir para a violência contra o outro? No caso, é o colega de trabalho. Então, é, esse tema é atual. Então, é é, sempre necessário existir nesses seminários, congressos, trazer essa temática para que as pessoas entendam discriminação racial, discriminação na divisão de trabalho, a maneira como você trata o outro. Esse tema não pode. Enquanto existir ser humano, tem que trazer essas temáticas. E esses pesquisadores, a cada seminário, eles trazem novas informações e que, para mim, para você, ainda é necessário a sociedade conhecer e tentar baixar, porque assim, deixar de existir não vai ter como, né? Não existe essa possibilidade, mas tentar baixar esse número agressivo a essas mulheres, a esses homens e muitas das vezes até as crianças, que são muitas das vezes indefesas. Entendeu, professora? com certeza. Professores, se vocês me permitirem, eu queria, acho que só pontuar uma questão também, que eu acho que Por um outro favor. ponto em comum é a questão da individualização, né? Então, os detentos, a gente olha, as pesquisas olham muito no olhar do indivíduo, quando a gente vai olhar o artigo que versa né, do grupo aqui sobre o racismo, por mais que tenha uma temática de racismo estrutural, machismo, domínio patriarcal e tantas outras coisas, ainda fica muito ele foi agredido porque provocou, ela foi agredida porque alguma coisa fez. E acho que no mesmo ponto do artigo da professora Elaine, também da violência doméstica, né? Então, se alguém vai no canal da ouvidoria e não sabe como proceder, também está muito no ponto de vista de, não, isso é um assunto dela, muito particular dela, ela deve estar vivendo algum contexto de vida, então a gente está sempre individualizando É, algo que as pesquisas, e eu acho que mostra para a gente que é algo muito mais coletivo. E aí eu só queria falar com o grupo, né, com Natália, professora Dani, Marcela e Adriano, que eu passei esse artigo para um aluno meu é um mestrando, ele está falando sobre racismo na educação, e aí eu falei, ó, isso ainda não pode citar, porque na dissertação aqui a gente não pode citar ainda artigos de dissertação de congresso, mas daqui a pouquinho vai ser publicado, já foi premiado, já está em fast tracking aí com certeza, e fica de olho, mas ele já vai te dar algumas possibilidades que a gente vai poder discutir, traz uma lacuna interessante para ele que vai trabalhar no ponto de vista da educação, que é o baixo desempenho de alunos negros. E aí, na hora que eu li o artigo, eu pensei, nossa, faz todo sentido. A gente está falando de um racismo no trabalho, mas eles nem conseguem chegar nesse contexto de trabalho muitas vezes, porque o racismo já está acontecendo no contexto da educação básica. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso, né? Um pezinho na administração, um pezinho na educação, e o artigo de vocês vai ajudar bastante. Então, obrigada aí. Muito bom tema, gostei bastante, Amanda, da questão do racismo na educação, porque a gente vê a questão da evasão, por mais que você tenha um incentivo, né? Mas você não tem um acolhimento, não só da questão da etnia, mas dos quilombolas também. A gente tem visto muito a evasão, eles não conseguem ficar por uma questão que não existe nessas instituições. É, assim, duas colocações, né, rápidas. Assim, agradecer mais uma vez esse debate aqui, foi muito rico, né, ouvir todos vocês. E com relação à questão que o Antônio colocou, né, do defensor, né, lá, assim, isso reflete, Antônio, muito esse nosso mundo patriarcal, onde os homens se sentem, independente da sua classe social, do seu nível de estudo, né, se sentem muito autorizados e muito respaldados para praticar qualquer tipo de violência, mesmo que seja em público, né? E uma questão que a gente traz na tese, né, e que eu bato muito, é justamente que os homens que vão ao trabalho das mulheres, tem homens que ligam para os trabalhos das mulheres para poder
ameaçá-las, para poder expô-las, enfim. E aí eu fico pensando, eu falei assim, gente, olha que mundo que a gente vive, onde um ser humano, um homem, se sente autorizado aí a um espaço público que é uma organização para ameaçar uma mulher. Ele se sente muito à vontade, muito tranquilo de que nada vai acontecer com ele, porque ele está lidando ali, entre aspas, com o objeto dele, né? Com um pertence dele, que é a mulher. Então, olha como isso é sintomático, né, da nossa. E uma questão que eu fiquei pensando aqui sobre o trabalho da Amanda, da professora Amanda, é que aí ela estava falando dessa questão dos marcadores, né, para reintegração, para inserção no mercado de trabalho. Essa interseccionalidade deve ser uma questão muito mais significativa, né, pensando em gênero, né, em raça, né. Eu tenho uma amiga que fez uma pesquisa, duas amigas que fizeram pesquisas em prisões femininas e, assim, é uma questão que, a, se a reinserção já é difícil, né, para esse grupo social, então, é ladeira abaixo. Então, eu imagino que tenha aí muito, muito pano para manga, né? É um segundo caminho de pesquisa aí, Elaine, e a interseccionalidade vai entrar nos próximos artigos, porque a gente fala da população prisional, a gente está falando geralmente de homens negros, né, de classe social periférica, mas a gente também vai olhar para essas mulheres, quem são essas mulheres detentas, e a maioria delas tem uma intersecção muito grande aí. Com a interseccionalidade, ela está presente, e aí a gente ainda tem um quarto eixo de opressão que a gente vai começar a discutir, que é o dual estigma. O estigma de ser mulher, ou de ser mulher negra, ou de ser mulher negra periférica, e ainda ter, né, a situação da criminalidade. Então, sim, tem algumas agendas aí que a gente está investigando, mas obrigada, viu? Amanda, só assim, você falando, eu fiquei pensando aqui, a gente tem um projeto lá que tem uma coisa de empreendedorismo social que a gente está entrando em métricas para ver impactos de projetos. Aí, por uma questão assim, a gente acabou entrando em contato com algumas instituições que têm projetos sociais e tem um projeto agora que está junto com o TJ aqui do Rio, acompanhando famílias em vulnerabilidade. Então, aparece assim, a crianças que estão sendo recolhidas e tal. Então, todos esses marcadores que você falou acontecem, né? Aparece a questão de envolvimento na criminalidade ali do homem ou da mulher. Normalmente é mais a mulher, porque os homens já não estão naquela família, né? E aparece um outro ponto ali que é forte, pelo menos nesse grupo que a gente começou a olhar, que é a questão de vício. Algum envolvimento com droga, bebida, pelo próprio contexto de tudo que acontece ali, eu não sei te dizer o percentual ainda, mas ainda tem um outro marcador que é a coisa da adição mesmo, né? Que eu acho que complica muito mais, traz um outro complicador ali que não sei se é um outro marcador aí que talvez em algum momento vale a pena olhar. Só isso. Pronto. Muito Perfeito, obrigado, obrigada. professora. Obrigado também aos demais que participaram desse seminário. Estamos dando encerramento. Mais alguma coisa, professora Daniela? Não, queria só parabenizar todos, parabenizar pela liderança da sessão, parabenizar Sim. os autores queridos aí que foram premiados de novo, que a Marcela não estava na hora que eu falei. E estou muito Parabéns. ansiosa, Obrigada. empolgada para ver os desdobramentos aí de Amanda, Elaine, né, os trabalhos todos. É Que isso. bom, que bom. Então, um forte abraço para vocês. Não deixem de responder, por gentileza, o questionamento que foi colocado no chat sobre a avaliação meu e da professora Daniela, tudo bem? Coloquei no chat o link. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, um Obrigada. forte abraço. Obrigada, gente. Obrigada a Sucesso. Obrigada, oportunidade. gente. Bom final de Boa tarde. semana. Tchau, Obrigada, Tchau, tchau. 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 Obrigado.